Hey, cristão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente que a sua leitura bíblica está travada? Você lê, mas parece que você não está entendendo, ou parece que está muito difícil de você fluir no mundo espiritual, no entendimento da palavra, para aí sim colocar em prática? Bom, meu nome é Elis Ferreira e se você caiu nesse vídeo, continua aqui que eu vou te dar alguns passo a passo para você fluir na leitura bíblica. Bom, como todo cristão, nós sabemos a importância de ler a Bíblia todos os dias, porque é nela que a gente conhece mais a Deus e também a gente conhece os princípios e os valores que Deus espera que nós tenhamos, que agrada a Ele, que é o caminho ao qual Ele, através da Bíblia, deixou para nos instruir. Então a Bíblia é assim, é um manual da vida, de uma vida plena, com valores, princípios, com dicas, orientações inspiradas pelo Espírito Santo e que nos direciona ao caminho de Deus. Então é muito importante a gente fluir na leitura para a gente entender o que Deus está querendo nos ensinar, entender os princípios, as histórias bíblicas, quais são as chaves que a gente precisa aprender para virar na nossa vida e a gente colocar em prática. Mas tudo isso vem com dia a dia, uma leitura constante. E muitas vezes a gente se sente travado mesmo, parece que a gente está lendo, mas não está entendendo. Mas o passo é: comece e aos poucos a gente vai pegando a constância e também vai fluindo. E para acelerar esse processo, se você se encontra travado na leitura, tem aqui algumas dicas que ajudam muito a você fluir de fato na sua leitura, no teu entendimento, quando você pegar a Bíblia para ler. Bom, tudo começa então com oração. Quando você pegar a Bíblia, essa daqui é minha Bíblia, Bíblia da Mulher. Eu uso muito ela está toda rabiscada aqui. Destacada, com várias mensagens. E a primeira coisa que você precisa saber é que a Bíblia ela tem segredos, chaves e muitas coisas espirituais para você entender. Os mistérios de Deus estão na palavra dele. E para você entender, você precisa estar sintonizado com o Espírito Santo e ter sensibilidade ao que ele está te mostrando através da tua leitura bíblica. Não é como você ler um livro qualquer, não é como você simplesmente ler e destacar e vai levando. Não, a Bíblia é algo muito mais do que uma leitura comum, é algo espiritual. Então você orar e pedir a Deus iluminação, pedir e convidar o Espírito Santo para que de fato ele venha te dar iluminação, inspiração para você compreender a palavra é muito importante. Então dica número 1, leia a Bíblia só depois de ter orado com o foco de fato entender a palavra e ter convidado o Espírito Santo para essa leitura. Aí você pode talvez se perguntar: Elis, eu já orei, mas como eu começo? Por onde eu começo lendo? Eu vou de Gênesis a Apocalipse? Ou eu começo pelo Antigo Testamento e depois vou para o Novo? Ou eu faço ao contrário, primeiro eu conheço o Novo, vou desde Mateus até Apocalipse? Ou não, eu tô confusa. Meu amigo, deixa eu te falar que tudo bem, porque cada um tem a sua própria maneira de ler a Bíblia. Alguns fazem uns estudos mais direcionados, então eles pegam um tópico, por exemplo, identidade, e fazem uma leitura bíblica diária focada nisso daí. Atualmente eu faço isso. Se eu quero estudar sobre algum tema que eu tenho dúvida, que eu preciso de orientação, eu faço toda uma leitura bíblica baseada nisso. Mas se você é aquela pessoa que é um novo na fé ou que nunca conseguiu ler a Bíblia por inteiro, né? É muito importante você pesquisar na internet, tem vários planos de leitura bíblica, onde todo dia tem um versículo lá já todo planejado e pré-programado para você seguir. E tem uns que vão de Gênesis até Apocalipse, tem outros que dividem, então Gênesis, aí pega um pouquinho do Novo Testamento. Isso vai muito do que você se identificar. Então, na internet tem vários. Eu usava um de um devocional, de um livro que eu ganhei de presente do Oswald Chambers. E tem um aplicativo ótimo do YouVersion, que você baixa no celular e você consegue ouvir a Bíblia se você estiver trabalhando, no carro. Ou se você não se identifica muito com ler, mas tem bastante tempo para ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa mais mecânica e consegue ouvir. É muito legal esse aplicativo também. E também esse aplicativo tem planos de leitura. Então, de acordo com o seu interesse, o seu propósito, alguma coisa que você precisa de orientação, quer se aprofundar mais na palavra, você vê nesse aplicativo YouVersion, você encontra vários planos aí direcionados de acordo com o seu propósito, com a sua dúvida do momento. E é muito interessante. Então, baixa ele também para você orar e saber de onde você vai começar. Ou simplesmente comece de Gênesis a Apocalipse. Eu já li a Bíblia uma vez e eu, de fato,
comecei de Gênesis, fui até Apocalipse. Isso me ajudou muito a entender a história, não passo a passo cronológico, mas de fato porque ela é dividida nessas etapas, de você construir a história desde o começo e chegar lá no fim de Apocalipse, entendendo todo o contexto, o panorama da Bíblia. Bom, então a dica número 2 foi sobre ler a Bíblia, por onde começar, planos de leitura, para você buscar aí na internet algum plano que você se identifica, YouVersion. E depois, você leu lá o versículo do dia que estava no seu plano de leitura, ou você estava começando de Gênesis e Apocalipse, no dia tal do tal, você tinha que ler aquele capítulo. O que você faz depois da leitura? Bom, depois da leitura, a gente reflete e pondera sobre o que a gente leu. Então, a gente busca o contexto daquilo, o que estava antes ou o que vai vir depois. A gente começa a escrever anotações, se você identificou algum princípio que Deus ensinou através daquela história, ou alguma dica de o resultado daquilo, por que aconteceu, qual é o resultado a consequência daquela ação, porque a Bíblia conta muitas histórias, né? Então, é muito interessante você avaliar também o porquê aquilo aconteceu, qual foi o resultado disso, o que você aprende com essa história. Então você começa a ponderar. Dica número 2, tem um caderno, faça anotações. Engasguei. Corta. Depois de lido tudo aquilo que você anotou, que você escreveu, que você destacou, que você compreendeu o que aquilo te trouxe de aprendizado, de aplicação prática no seu dia a dia, você ora novamente, então agradece a Deus, pede para Ele o que agora? Discernimento para você não só viver aquilo, mas que você possa praticar continuamente o que você aprendeu com a palavra de Deus. Então é muito importante você orar a Deus agradecendo e também pedindo o auxílio do Espírito Santo para que você possa viver uma vida que na prática a palavra de Deus se faz presente na sua vida. Então, mais do que ler, é importante a gente orar no final e já se preocupar em como colocar em prática o que você leu. Amém? Além disso, gente, também é muito bom a gente entender a Bíblia e a gente estar antenado nas histórias bíblicas, porque muitas vezes, pessoas que às vezes não são cristãs, ou às vezes as próprias pessoas pedem o seu auxílio, e tudo que você leu, claro, o Espírito Santo vai te trazer a memória para você auxiliar outros irmãos, para você de fato ser um canal de bênção para outras vidas. Então, mesmo se na hora você fala, poxa, não entendi nada dessa história, mesmo assim valorize isso, porque agora parece que não, mas depois lá na frente você vai poder ajudar um irmão, você vai entender que aquela história se remetia a uma outra chave que você precisava entender naquele período, mas que você já estudou. Então, se você não estudar nada, fica na base do Revelation, né? Abre a Bíblia e vê no que vai dar, só isso muitas vezes te causa um prejuízo e te impossibilita de aprender e de travar muitas coisas na sua vida. Então tenha sim um plano de leitura bíblica e se preocupe em ler, aprender, orar e colocar em prática. Bom, basicamente o vídeo de hoje é sobre isso. Eu tenho uma dica bônus que eu esqueci de falar. Ai, remoto. Eu tenho uma dica bônus que eu esqueci de falar no começo, que é, se você prefere, e eu gosto muito disso, coloca um soaking, que é tipo um fundinho de ministração ao longo da sua leitura, porque isso ajuda você não só a se concentrar no que você está lendo, mas também te ajuda a criar uma atmosfera espiritual. Eu faço isso e me ajuda muito a ter sensibilidade, a entrar num ambiente espiritual, de adoração, de entendimento, onde a presença mesmo é sentida. Então, coloca também pra você, se você quiser, um louvor, mas não que um louvor que chame a tua atenção e te tire o foco, mas um fundo musical ajuda bastante também. Soaking, eu vou deixar aí o link de alguns soakings que me ajuda muito. E se ajudar você também, glória a Deus por isso. Bom, basicamente o vídeo de hoje era isso. Espero muito que tenha sido dicas úteis para você aí fluir na sua leitura bíblica. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comenta aí o que você achou, comenta aí se você tem ideia de próximos vídeos, algumas dúvidas que você tem. Vai ser muito interessante poder responder também e criar mais conteúdos para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar isso com um amigo, porque pode ser bênção para ele também. Morning JC fica por aqui. Beijão!